Meus alunos do quinto ano, vamos começar mais uma aula, né? Vamos continuar com a nossa temática. Vamos falar dos ritmos do Brasil. E hoje eu vou falar para vocês de uma música muito conhecida, né? De um gênero musical muito conhecido, um ritmo conhecido, um ritmo que tem a preferência de muita gente, que é a música sertaneja, né? Nós vamos ver dentro dessa nossa aula o que é a música sertaneja, a origem da música, vamos ver o histórico, né, pelo qual passou essa música, vamos ver como que ela é, as características dela, vamos ver também o instrumento principal que é usado na música sertaneja e vamos terminar com o nosso recordando. Bem, o que é a música sertaneja? Então a gente começa a nossa aula com uma pergunta, né? É um gênero musical, tá? Ele é produzido desde a década de 1929, né? No início ele foi composto, né, por compositores, tanto urbanos quanto rurais, tá? E era chamado no início de moda ou embolada, né? O nome sertanejo vem de sertão, tá? Porque a maior parte desse gênero musical que no início foi composto, ele era composto em área rural, né? No sertão. Então, por isso que sertanejo geralmente eram lugares afastados, longe da cidade, em área rural, né? Início do século XX, né? A origem, a partir de 1929. E, como eu falei, a maior parte era feita em fazendas do interior, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, né? E ao longo do tempo, essa música ela foi passando por uma série de mudanças, né? Passou daquele tradicional dueto com violas, né, para a incorporação de elementos de outros gêneros e estilo. Uma coisa que aconteceu, né, foi que essa música, por exemplo, ao longo do tempo, ela foi sofisticando. Ela era no início, era uma dupla, né, acompanhada de viola. Teve uma época que ela foi acompanhada de acordeão ou sanfona, tá? Então ela foi sofisticando para atender o mercado cultural, né? Então foi colocando outros instrumentos, colocando a guitarra, né? Depois, hoje a música sertaneja, ela tem um acompanhamento que chega até a ser com orquestra, né? Por quê? Porque isso é para atender à exigência da qualidade musical, da riqueza sonora, né? Bem, quanto ao histórico, né, da origem da música sertaneja até os atuais dias, ela teve um percurso, né, que foi estabelecido por 4 fases, tá? Então a gente teve a primeira fase, que era uma música bem simples, com 2 cantores cantando, cada um cantando numa voz, né, e cantava. As letras faziam menção à história do campo, ao sofrimento do homem do campo, né? E essa fase era a fase da música caipira, também chamado de sertanejo raiz, porque é o sertanejo que deu origem ao que a gente tem hoje, né? Nós tivemos a segunda fase, que é uma fase de transição, né, que surgiu um pouquinho de cada coisa. Depois a gente teve um sertanejo romântico, ligado ao sofrimento, ao aspecto relacionado ao coração do homem do campo, né? E na quarta fase, que dura até hoje, nós sofisticamos bem o sertanejo, né? Por quê? Porque quem está produzindo música agora, sertaneja, é o filho, é o sobrinho dos sertanejos que fizeram, né, a terceira fase
do sertanejo, né? E esses jovens, eles estão na fase, né, que eles estão ingressos também no mercado universitário, né? Então eles acabaram levando para dentro do ambiente universitário essa preferência também. Então, por esses dois fatos, né, essa música, esse movimento nessa quarta fase recebeu o nome de sertanejo universitário, né? Porque antigamente quem a gente via que gostava de música sertaneja é a pessoa idosa, da roça, simples. Hoje não, o jovem está apreciando a música sertaneja, né? Bem, eu coloquei aqui alguns representantes, né, de cada fase. A primeira fase a gente teve, né, dentro da música caipira, também chamado de sertanejo raiz, nós tivemos o Tunico e Tinoco, né? A dupla que eles atuaram de 1930 até 1994. Não significa que essa primeira fase durou até 94, não. Isso é atuação do grupo, tá? Eles atuaram até 1994 com o sertanejo raiz. Porque as fases não significa que quando uma começou, a outra acabou, não. Significa que ela teve aquele início, tá? Foi a fase de destaque dessa fase, mas ela convive harmoniosamente com as posteriores, tá? Essas duas datas é a data do início da atuação do grupo e a data de término de atuação. Então a dupla, né, Tunico e Tinoco, atuou por 64 anos. Nós tivemos também, né, na segunda fase, que é a fase de transição, a dupla Milionário José Rico. Eles tiveram duas fases, 1970 a 1991, 21 anos, portanto, e depois eles atuaram, né, mais tempo, 1994 a 2015, mais 19 anos. Nós tivemos uma fase que perdura, começou e tal, e coexiste com a quarta fase, né, que é o sertanejo romântico. E como representante dessa fase, a gente tem Chitãozinho e Chororó. Eles começaram a música deles em 1969 e atuam até hoje. E a quarta fase, que é uma fase também atual, que é o sertanejo universitário. E para dar um destaque especial, eu coloquei a primeira dupla representante do sertanejo universitário a ser formado, que é o João Bosco e Vinícius. Eles estudantes, né, universitários, e eles se conheceram dentro da faculdade, né, e lá eles começaram a atuar com esse tipo de, essa vertente da música sertaneja, que é o sertanejo universitário, tá? Começaram em 2000. Bem, a característica, vamos ver as características. O sertanejo é atualmente o mais popular ritmo do Brasil. Ele, inclusive, está superando o samba em termos de números de preferência, né? E ele foi divulgado por uma série de duplas, né, que formavam o dueto, né? Duas pessoas formam um dueto e vocal, porque a música é cantada. Ele incorporou instrumentos, né, da indústria cultural, né? E mesmo com essas inovações que eu falei para vocês, ele manteve a característica, né, da música sertaneja, o que nos facilita, inclusive, identificar quando essa música está sendo tocada. Tá? E o principal instrumento, tá, é a viola sertaneja. Tá? Ela também é conhecida como viola sertaneja, viola cabocla, viola caipira, né? E é um símbolo da música popular brasileira, um símbolo da MPB, e é também
um símbolo da música sertaneja raiz, a viola caipira, tá? E eu coloquei uma foto para vocês verem como que ela é, né? E coloquei uma foto aqui também de uma dupla, né? Sertaneja fazendo uso da viola caipira. Bem, então, relembrando, né? A música sertaneja é um gênero musical produzido a partir de 1929, tá? O sertanejo vem da palavra sertão, que é um local afastado, longe da cidade. Passou por mudanças, houve uma sofisticação, teve 4 fases, né? E atualmente é o ritmo mais popular dentre os vários estilos, vários gêneros, vários ritmos. E seu principal instrumento é a viola caipira, tá? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço para vocês.